Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Isa Torres e hoje conheceremos mais uma mulher da Bíblia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembra de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Agora, pega a sua bebida quentinha e vamos juntas conhecer Sifrá e Puá. Sifrá e Puá são registradas nas Escrituras, no livro de Êxodo, como duas parteiras que ajudaram a evitar o genocídio das crianças hebreias. O nome Sifrá significa ser puro, belo, e Puá quer dizer moça ou menina. Êxodo 1, 15 a 21. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Bom, eu creio que todas nós já passamos por situações em que nos vemos, como diz o ditado popular, entre a cruz e a espada. E essa foi exatamente a situação que essas parteiras estavam. Uma ordem direta de Faraó, a maior autoridade que existia, o rei. Sendo assim, tinham que obedecer. Mas elas sabiam e entendiam que havia alguém acima de Faraó. Deus está acima de tudo e de todos. Os princípios que ele estabeleceu ultrapassam gerações, culturas, moral, autoridades e governos. Os princípios que Deus estabeleceu são atemporais, não têm prazo de validade e nunca, em momento algum, devem ser negociados. Aquelas duas mulheres decidiram não negociar princípios, mesmo correndo o risco de morrer por não terem obedecido à ordem do rei. Elas não se intimidaram diante da presença de Faraó. Elas entenderam que obedecer e honrar a Deus está acima de tudo e de todos, e o final não poderia ser diferente. Experimentaram pessoalmente a bondade de Deus e foram agraciadas com a melhor e maior riqueza que podemos ter. O que existe de mais precioso, de mais valioso? Uma família. Eu carrego uma frase comigo e sempre que posso repito: Deus não quebra princípios para agir. É impossível Deus quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu, porque são parte do caráter dele. Ele não se contradiz, nunca, jamais falha. Muitas vezes, quando nos encontramos entre a cruz e a espada, somos tentadas a negociar princípios e valores. Queremos dar o famoso jeitinho brasileiro. Mas aprendemos com essas duas parteiras, com Sifrá e Puá, que princípios e valores são inegociáveis. E quando honramos a verdade que carregamos, temos o temor do Senhor, Deus age com bondade em nosso favor e nos faz prosperar. Talvez você esteja se perguntando: mas que princípios são esses? Como eu vou saber se estou errando? Afinal, elas estariam apenas obedecendo a ordem de um superior, a ordem do rei, uma autoridade. Elas não seriam culpadas. E sim, era a ordem de uma autoridade, mas uma ordem que ia contra a maior virtude, o maior dom, o que existe de mais importante, precioso e valioso: a vida e a vida do próximo.
O segundo mandamento é amar a teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não machuca, quem ama não fere, quem ama não mata. Nós devemos ser agentes de vida, assim como elas eram. Afinal, eram parteiras e ajudavam a trazer à luz vidas que Deus já havia enviado. Sabiam exatamente qual era o papel, o propósito delas na terra e não aceitaram fazer o contrário. O propósito era vida e não morte. O nosso propósito também é vida. Eu e você fomos chamadas para sermos agentes de vida. E não importa o que aconteça, não importa quais sejam as circunstâncias, jamais negociaremos princípios e valores, porque queremos honrar e cumprir nosso propósito nessa terra. Obedecer a Deus está acima de tudo. Temer a Deus é princípio de vida e o direcionamento é claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se posso, gostaria de finalizar essa reflexão trazendo luz a 7 princípios que têm regido a minha vida e que para mim são inegociáveis. Caráter. O princípio que me conduz em verdade, empatia, misericórdia e amor. Aliança, que me ensina que pessoas são mais importantes que coisas e que precisamos sim uns dos outros. Mordomia, o princípio que me faz cuidar de tudo que eu tenho, pois entendo que sou apenas administradora das coisas que Deus me confiou. Individualidade, que me faz entender que somos diferentes e que ninguém precisa ser igual a ninguém, pois Deus nos fez indivíduos únicos. Soberania, não existe ninguém maior que Deus. Ele é soberano em tudo e digno de tudo. Autogoverno, o princípio que me direciona ao autocuidado. Afinal, como governar qualquer outra coisa se não consigo governar a mim mesma? Semeadura e colheita. Esse princípio me regula no plantio, nas coisas que eu faço, pois é certo que tudo que eu planto, eu colherei. Esses 7 princípios me conduzem em uma vida que busca agradar a Deus, e eu espero que, assim como me ajudam, possam ajudar a você também. Vamos orar? Ore comigo assim. Querido Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de nós e que quando honramos, tememos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, o Senhor está pronto a nos guardar, a manifestar o seu poder em nosso favor e nos abençoar. Vale a pena ser tua, sabe? Mesmo que o Senhor não fizesse absolutamente nada, já valeria a pena, porque tudo o que precisamos é da tua presença e ela já foi nos dada aqui na terra e por toda a eternidade. Obrigada por tanto amor, por tanto cuidado e por toda a orientação que o Senhor nos deixou para vivermos uma vida plena. O Senhor é sim o nosso refúgio, a nossa força, o nosso socorro bem presente. Deus nos faz fortes e corajosas, ousadas e justas como Sifrá e Puá. Nos dá sabedoria, entendimento e discernimento para agir sempre com verdade e te honrar. Que tenhamos o temor do Senhor. Fica conosco nesse dia. Nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades que encontraremos pela frente. Em nome de Jesus. Amém.